Nesse vídeo aqui vamos falar sobre proteína. Então, continuando a falar sobre os principais nutrientes, agora vamos falar da proteína. Assim, é difícil falar que um nutriente é mais importante que o outro, né? Porque na verdade a alimentação é o equilíbrio. O que adianta você, no caso, vamos supor, a proteína estaria em primeiro por todas as funções que a gente vai falar aqui, as principais pelo menos. Sim, a proteína estaria em primeiro. Mas o que adianta você focar no consumo de proteína? Aí tem a importância de equilibrar, ter consciência do que está fazendo, saber o que vai acontecer com o seu corpo. Aí vamos supor, você foca em proteína, beleza, é o mais lógico, porque é mais importante. Mas aí o que adianta se na ausência do carboidrato, se você é adaptado a carboidrato, assim, numa estratégia, você tira o carboidrato, só que tira numa medida que o teu corpo começa a não funcionar bem, aí ele tem que, às vezes, compensar usando a proteína para outra função que não seria a prioridade dela. De repente você começa o catabolismo, né? Que seria a quebra da proteína para servir de energia. Aí você pode, na ausência de quantidades adequadas também de proteína, começar a tirar isso da massa muscular e isso aí vai começar a afetar a sua saúde, não tem jeito. Então, assim, quando a gente fala que um nutriente muito mais importante que o outro, depende, entendeu? Claro que assim, se você tirou os outros, mais ainda a proteína vai fazer diferença. Seria meio lógico, mas talvez ela não faça o que ela deveria fazer no máximo. E aqui eu sempre falo assim, para você atingir seu melhor em todos os sentidos de saúde, preparo físico, qualidade de vida. Então assim, um desequilíbrio grande pode ter consequências muito maiores, entendeu? Independente de você achar que está focando no que é mais importante. Isso é tudo relativo. Por isso que assim, meu objetivo aqui é mais assim, te colocar no caminho certo, assim, ver assim, aonde você poderia mudar, o que você poderia evitar que vai assim, te direcionar melhor. Porque assim, tem muita informação, muita coisa científica, muito dado, mas na verdade assim, para você o resultado seria outro, para mim seria outro. Então assim, na prática tem muito mais coisa que interfere do que apenas pegar um resultado e tentar aplicar, sim, para você. Você tem que entender que não é tão simples assim, mas a gente vai com o tempo, você vai vendo o que dá para focar, principalmente assim, não é para super complicar as coisas. Se você quiser complicar demais, vai acabar atrapalhando. Mas também, por outro lado, não pode ignorar detalhes que fazem muita diferença. Por exemplo, da proteína. Eu falo assim, pô, eu consumo proteína, não deixo de consumir proteína. Aí eu falo com um aluno meu, você tem consumido proteína, como é que tá? Aí a pessoa, não, ontem à noite eu comi só um pão com queijo, assim. É um detalhe que faz diferença no resultado dele. Porque assim, tudo bem, simplificou. Eu cheguei em casa, quis comer só uma coisinha, mas assim, essa ausência da proteína na alimentação dele causa uma série de consequências assim. Talvez ele nem perceba porque tem energia, mas talvez ele nem saiba que não está conseguindo render no máximo. Pode explicar outras coisas que ele está sentindo de cansaço, fadiga e às vezes uma recuperação muscular tardia. Então assim, essa simplificação também não é o ideal, entendeu? Assim, não super complica as coisas, mas também não ignora certos detalhes. A proteína, na verdade, ela participa de quase todos os processos celulares no corpo. Hoje, claro, a gente está falando mais de corpo, né, físico, massa muscular, saúde. Então assim, a gente pensa logo que a proteína que forma a massa muscular, né? Mas ela está envolvida em muito mais coisas, em muito mais processos, assim, coisas muito, assim, quase tudo que acontece no seu corpo, entendeu? Basicamente você é formado de proteína. Mas eu quero ficar mais, assim, na parte mais ligada à alimentação, assim, prática. Por exemplo, sem proteína não é considerada uma refeição. Assim, você tomou café, comeu um carboidrato ou uma gordura. Aí entra aquele estilo de vida que depois a gente pode falar mais. Ah, na minha alimentação cetogênica eu só como gordura, 80% de gordura. Isso aí é uma coisa. Mas
eu não considero uma refeição sem proteína. Ah, eu almocei um pão integral com salada. Não sei se alguém come isso, mas sem uma proteína, para mim não considera uma refeição, entendeu? Então assim, vou comer uma refeição, tem que ter uma proteína. É claro que tem alguns casos, por exemplo, você vê o cara às vezes está no meio da atividade física, aí precisa só de uma coisa para dar uma energia, ultramaratona, aí normalmente ele opta por um carboidrato de absorção fácil, também para não causar um desconforto intestinal e atrapalha. Claro, a proteína poderia, sim, é provado que a proteína ajuda a recuperar melhor. Inclusive, já fizeram testes assim, comparando o leite, hidrata melhor que a água, entendeu? Mas é porque assim, além da proteína, ele tem minerais, isso que ajuda a hidratar melhor. Depois eu posso fazer um vídeo sobre hidratação, de muita coisa que eu descobri assim, que faz diferença, que a nossa água é horrível, assim, talvez quanto mais você beba, pior você vai ficar, mas não é esse o tema. Então assim, a proteína ajudaria a recuperar melhor em vários sentidos e outros benefícios de reparação muscular, várias coisas. Só que no caso ali, só quer um pico de energia rápido para completar a prova, para melhorar a performance. Isso é uma coisa. Só que aí que tá, ele não fez uma refeição, foi uma estratégia para melhorar o desempenho. É diferente, é bom saber assim, esses detalhes, senão você vai falar assim, pô, eu vou para academia fazer uma aula de spinning, então eu vou tomar um gel energético. Não, eu não recomendo, assim. Claro, depende de todo o contexto. Às vezes, normalmente a gente fala com uma pessoa que tem dificuldade de perder peso, mas existem também quem quer ganhar peso. Então, poderia ser um tipo de estratégia, assim. Mas não é a mesma coisa. Então, sem proteína, sua recuperação fica muito, atrasada. A sua recuperação não é total. Você pode até estar... É que é tudo um equilíbrio, entendeu? É difícil falar assim, foi por ausência de proteína. Não, você pode... Porque assim, numa alimentação que a pessoa reduz o carboidrato, ela deve aumentar a quantidade de gordura um pouco e mais de proteína. Isso é uma estratégia. Numa alimentação que tem mais carboidrato, talvez você não precise tanto de proteína. Não quer dizer que não seja para consumir e focar. Sim, em termos assim, como estratégia para comer menos, entre aspas. A questão não é nem comer menos, é comer melhor, né? Assim, a proteína, ela tem uma saciedade maior, né? Você come, teu corpo também aprende a digerir mais rápido. Quem tem mais massa muscular, antes eu ia na churrascaria e não aguentava jantar. Hoje em dia eu tenho que jantar e quem sabe mais, assim, né? Mais prejuízo. Mas, assim, ela dá uma saciedade maior. Então, assim, provavelmente você fica com menos fome por mais tempo. Claro que depende do estágio que você está. Partindo do princípio que é uma pessoa, assim, numa média, vamos supor, só um pouquinho acima do peso, está acostumado a comer normalmente, aí come muita proteína, fica cheio, entendeu? Eu não gosto de falar churrasco, porque churrasco para as pessoas, o pior é o pão de alho, né? E a bebida. Mas come muita carne, normalmente fica saciado por mais tempo. Tem uma digestão mais lenta. Claro, isso aí também varia de pessoa para pessoa. Se, por exemplo, aí depois eu posso fazer um vídeo só com os números mesmo, assim, para anotar, para decorar. Assim, normalmente, assim, arredondando, os estudos variam, às vezes 0,80 gramas de proteína ou 1 grama de proteína por quilo. Ou seja, se você pesa 50 quilos, vamos fazer conta redonda que é mais fácil, né? Se você pesa 50 quilos, sim, poderia, a recomendação seria consumir até 100 gramas de proteína, o dobro do seu peso. Aí tem as variações, porque, vamos supor, a pessoa que reduz o carboidrato, aí normalmente poderia aumentar em 30% a ingestão da proteína para compensar também a diminuição da energia que seria através do carboidrato, que ela também pode ser usada para produção de energia, mas na verdade essa estratégia seria para forçar uma utilização maior de gordura. Aí a proteína no caso seria para poupar a massa muscular. É claro que assim, tudo que eu falo massa muscular
não é para você entender que eu tô falando de gente que malha, grande, musculoso, não. Eu tô falando massa muscular todo mundo, porque todo mundo tem a mesma quantidade de músculos. Embora não pareça assim, outros parece que tem 2 no mesmo lugar, né? Mas assim, todo mundo tem a mesma massa muscular. Então não tô falando de gente musculosa, tô falando de todo mundo em geral. Assim, poupar a massa muscular para utilizar mais gordura como energia e assim, se manter saudável, porque é aquilo que eu falei, se você cortar carboidrato, aí corta gordura, reduz proteína, emagrecer não vai ser difícil, mas a sua saúde também vai para o espaço, porque provavelmente você vai piorar em vários sentidos. Então assim, não é sair cortando tudo, porque o objetivo, como eu falei, não é emagrecer. O objetivo é emagrecer bem e ganhar em outro sentido, assim, vamos supor, o que é melhor, 10% de gordura com músculo saudável ou 8% só osso, assim, com vários outros problemas, entendeu? Então assim, só emagrecer não é nosso objetivo, não é. Então a quantidade de proteína também varia de acordo com os outros nutrientes, é tudo, assim, somado, mas também, aí que eu falo para não super complicar. Assim, é muito difícil você comer proteína em excesso, assim, vamos supor. Primeiro que é difícil aguentar, vamos supor. Mais de 3 gramas poderia ser tóxico, ou poderia sobrecarregar os rins, assim, mas é difícil a gente comer essa quantidade, é quase impossível, assim, você vai ficando cheio antes. Assim, então, assim, uma quantidade que não seria recomendada é quase impossível a gente atingir, entendeu? E também assim, o corpo não funciona exatamente assim, dia a dia, tudo é acumulado. Vamos supor, se eu comi muito ontem, até hoje eu poderia estar mais saciado. Então assim, difícil você fazer besteira num dia e todo dia. Quer dizer, melhor eu refazer. Fazer besteira é fácil. Seria muito difícil você comer muita proteína ontem, hoje e amanhã de novo, assim, estou falando uma quantidade que seria possivelmente tóxica, assim, e olha que fazem testes assim com quantidades absurdas que não apresentou nenhum malefício, assim. É claro, você tem que saber em que condição você está. Tinha um aluno na academia que ele só tinha um rim, então ele tinha que fazer uma restrição de proteína, porque não conseguiria filtrar direito, mas ele sabia em que condição ele estava e ele sabia, entendeu? Então é bom saber, assim. Por isso que com o exame de sangue você vai ter uma noção.